Neste episódio vamos falar um pouquinho da relação da arte, da música, da cultura com o meio ambiente. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas. O cantor e compositor Renato Teixeira é um dos bons exemplos quando falamos em artistas com obras diretamente ligadas à natureza. Nascido em Santos, no litoral paulista, o artista se enveredou por caminhos caipiras não muito comuns a quem possui origem caiçara. Eu conversei com ele antes de um show em Itapira, em abril deste ano. Renato, você tá bom? Tudo bem, Rodrigo? Prazer estar aqui. Todo meu. Renato, a sua música, a sua obra, ela participa quase que diariamente da vida de muitas pessoas. Daquelas que vão cedinho pro campo, plantar, colher, tirar o seu leite, e também daquelas que vão pro escritório, no carro, ouvindo sua música no rádio do carro. Era a sua intenção fazer esse elo da vida caipira com a vida da cidade? Não, eu acho que isso aí é uma consequência de uma série de fatores, né? Eu venho Eu fui criado em Ubatuba, por exemplo, passei minha infância em Ubatuba, uma cidade muito pequena, então os costumes eram diferentes. Depois fui para Taubaté, né? Aí muda um pouco, mas até chegar em São Paulo, eu já cheguei em São Paulo com uma idade adulta, então as minhas referências eram todas aquelas do interior. O interior tem essa ligação forte com o ambiente, entendeu? Que realmente é uma... Isso sim, eu acho que é uma coisa legal. O pessoal do interior tem mais relação com o meio ambiente do que as pessoas das grandes cidades. Mas é importante porque eu acho assim, na Canastra, por exemplo, na Serra da Canastra, Minas Gerais, tem um curral que as vacas só dão leite se de manhãzinha toca música caipira no rádio. E as pessoas da cidade, às vezes, tem um pouco de preconceito, coisa que você vem lutando para quebrar a vida toda. Se não tiver música caipira, a vaca não vai dar leite. Qual a importância da música caipira no leite das pessoas, Renato? É que a vaca, você tinha que amarrar o bezerro no pé da vaca para ela liberar o leite, senão ela não liberava. Entendeu? Aí agora tem essas máquinas que puxam o leite e vão buscando motivos. Eu entendo as vacas, entendeu? Eu acho que realmente a música a música, ela não é... A gente pensa na música de uma forma racional, mas a música é um som, é como o vento, é como as coisas, ela tem um poder maior do que o físico, pura e simplesmente, de te fazer dançar, por exemplo, ela te faz sentir, ela promove reações no seu corpo, às vezes você se arrepia com uma canção. Né? Então, se emociona. Se emociona, chora, né? Então chora. Ela tem um poder incrível e isso aí é sobre todas as coisas vivas. Não são só as vacas, não, entendeu? Eu já vi você trazer um rebanho inteiro com cello, sabe? Tem uma ligação, mas eu acho que a humanidade ainda não está pronta para compreender coisas desse tamanho. E você acha que a gente caminha ainda faz guerra? Pô, como não vai entender isso? E você acha que a gente caminha para essa compreensão, Renato? Você acha que um dia a gente vai chegar lá? Sim. Nós temos, assim, coisas maravilhosas, entendeu? Indicando que nós estamos nessa direção. Eu não acredito no fracasso da raça humana. Eu acredito no fracasso de alguns humanos. Mas da raça, não. A viola, o violeiro e o amor se tocam. É difícil, quase impossível bater um papo com o Renato sem lembrar de outro grande cantor e compositor, seu amigo e parceiro Zé Geraldo. Mas foi com outro amigo e parceiro que encontramos o Zé em Monte Verde, Minas Gerais, uai. Essas duas pessoas importantíssimas na música brasileira já se encontraram em algum tempo, em algum lugar do passado e agora se encontram novamente. Nós temos aqui um poeta e um violeiro. Quem que é o violeiro aqui? Sou eu, serve eu. Francis Rosa, grande violeiro. Francis é uma figura interessantíssima aí no mundo da viola caipira e eu acredito que ele deve ter alguma relação com aquele bem principal do nosso planeta que é a natureza. Francis, te inspira a natureza alguma coisa? A minha música ela vem 100% da natureza. Ela é... Eu canto... Eu gosto de cantar o que o homem do campo faz com a terra,
tirar o seu sustento, tirar o leite da vaca, olhar para o céu, saber que você está numa época de geada, né? Saber que a lua influencia no corte das plantas. Então eu gosto muito de cantar esse tipo de coisa e está totalmente refletido no meu trabalho isso daí. O meio ambiente é o começo de tudo, né? A vida, a natureza é tudo, tudo é a religião. Mineiro de rodeiro, Zé Geraldo tem inúmeras canções que falam sobre a vida tanto no campo quanto na cidade. Para se ter uma ideia, um de seus discos e DVD se chama Um Pé no Mato e Um Pé no Rock e faz alusão a duas das suas principais influências musicais, Tião Carreiro e Bob Dylan. Para mim é coisa natural, eu nasci na roça, né? Nasci na roça, de parteira, num lugarejo, um amontoado de casas assim, chamado Bagagem, que fica uns 3 ou 4 quilômetros do centro de Rodeiro, que é a minha cidade. Então eu fui criado na roça, estou acostumado, meu pai sempre teve sítio, pequenas fazendas, mexia com lavoura. Eu cresci no meio disso tudo aí, né? Depois eu vim estudar e trabalhar em São Paulo, mas eu já estava impregnado por tudo isso, né? Imagina, desde pequeno você vê o seu pai e seu tio enrolando o fumo de rolo lá no macaco, tirando o milho e fazendo o fubá, desde criança, e de repente vim estudar, trabalhar em São Paulo e eu não apaguei isso, não consegui, não é que eu não consegui, não teve como apagar isso da minha história, porque é o meu começo, né, a minha essência. Eu nasci lá em Rodeiro, no pé da Serra da Roça, na zona das Três Gerais. Muito cedo eu caí na estrada. Quem conhece a minha história? Canta comigo assim. Saí de casa por cedo, os trapos com minha sacola, camisa cortada do bolso, na mão direita a viola. Então você não tirou a natureza da bagagem, né? Onde você nasceu. Não, eu sou um caipira que veio para a cidade, entendeu? Para ser assim bem simplório, sou um cara que nasci na roça com todos os costumes do interior e de repente com 18 anos eu vim estudar e trabalhar em São Paulo. Então misturou tudo isso na minha cabeça, mas eu consegui manter, não é que eu consegui, é que é uma coisa que me satisfaz, manter ligação com a minha cidade, estar falando sempre dos meus amigos de lá, das coisas que acontecem lá. Então, eu sou um cara do interior que veio por força de circunstância, para buscar uma oportunidade maior, saiu do interior mesmo e veio para a cidade grande para estudar e trabalhar. Você tem uma ligação muito forte com a natureza e a sua obra está bem exposta a isso, né? E isso você traz com você desde criança, Renato? É explícito isso em você? Sim, eu tenho até alguns fatos familiares assim interessantes. É que eu não devia ter 3 anos ainda, mas a gente morando em Ubatuba, eu fui com a minha mãe na praia, minha mãe estava grávida do meu irmão, quer dizer, então eu devia ter menos de 3 anos, porque a diferença é essa, e eu declamei uns versos do Caíme olhando para o mar, entendeu? Então, lógico que eu não lembro desse momento, mas é um momento que me contaram. Então, eu acho que sempre eu tive, sim, a natureza, de uma certa forma, sempre me atraiu muito. E o que é uma coisa engraçada, com o tempo ela vai atraindo cada vez mais, porque agora não só a paisagem, não só as árvores, porque já há algumas décadas já que eu comecei a me incomodar com o corte das árvores, de ver uma árvore cortada, sabe? Isso começou a me incomodar um pouco, entendeu? E depois, ultimamente, eu tenho me incomodado com algumas coisas, né? Não é que eu não goste de comer peixe, entendeu? Eu adoro comer peixe, entendeu? Mas é uma agonia você ver o fim de um peixe, quando ele sai da vida para o seu prato. É o fim de uma vida, né, Renato? E que vai para o seu prato. Tem um sofrimento brabo ali, entendeu? Isso também começou a me incomodar um pouco. Mas eu acho que isso aí deve ser uma coisa da idade. Quando a gente é um pouco mais jovem, a gente tem um pouco mais A gente não presta muita atenção nessas coisas, entendeu? Porque até por uma conveniência, para você poder batalhar, né? Para você poder crescer na vida, então você fecha os olhos para algumas coisas. Mas com o tempo você vai enxergando coisas que realmente... O que acontece com as galinhas, por exemplo, entendeu? Que é uma espécie aprisionada, que ela não existe, ela é uma vida que você cria para ser abatida.
e é uma multidão de galinhas uma do lado da outra, é um sofrimento terrível. É um confinamento para a morte, né? Exatamente, ela já nasce com a morte na testa. É. Então, essas coisas começam a me incomodar um pouco, mas por outro lado, você tem também você tem que entender que a gente está num planeta de 8 bilhões de pessoas, entendeu? E que tem uma cadeia natural aí de fatos, de eventos, que você precisa pelo menos tentar compreender, porque você compreender absolutamente que mecanismo é esse da vida, né, que pôs a gente aqui, isso aí eu acho que é um pouco cedo. É necessário uma simbiose do homem e da natureza, né, Renato? Pois é. Não, porque nós somos, né? Por exemplo, se você pensar que quando você come uma cenoura, a cenoura é só um veículo para você trazer para o seu corpo algumas proteínas, sei lá, alguma coisa que você precisa, entendeu? Que o sol que manda. É o sol que manda. Então a gente acaba sendo nós somos objetos na natureza. É o sol também. que manda, a água que mantém e a gente se alimenta. Exatamente. Ô Zé, e você acha que a vida rural, a vida simples do caboclo, do homem do campo, que acorda cedinho, que consegue, como o Francis falou, prever ali a geada através da lua, ou de uma chuva que está vindo, a gente parece que não está, quem é da cidade não sabe se vai chegar a chuva ou não, mas o caboclo do campo sabe, né? Você acha que essa vida rural, ela é possível inspirar o rock and roll de uma forma em geral? O rock, ele é caipira? Ô bicho, a música caipira que eu escutava no interior, 3, 4 acordes naturais. Aí quando eu vim conhecer o rock and roll, eu vi que era a mesma coisa. Entende? Mudava uma coisa ali, outra ali, um riff e tal, mas a base era aquilo ali. Então eu consegui vislumbrar isso. Né? Não é que eu sempre vim fazendo a minha música sem me preocupar com o que eu fazia. Eu tenho as minhas influências, as músicas foram nascendo, só que no meio do caminho, o Zé Rodrigues, saudoso Zé Rodrigues, começou a falar. Até tem na internet uma matéria boa com ele aí, que ele fala que eu era o cara que estava fazendo o verdadeiro rock rural depois deles. Que aí eu falei, pô, eu tô metido pra caralho, né, bicho? O Zé Rodrigues falou. Aí passou um tempo, o Renato começou a botar na minha cabeça também que o que eu fazia era folk. O Renato que veio com essa história de folk na minha cabeça. E aí que eu vi que o que eu fazia mesmo era essa mistura de rock com folk, que não deixa de ser uma música do mato, né, cara? Né? Então, eu acho que tem a ver com a essência, né, Zé? É natural, acho que a gente tem que ser natural, sabe? Eu faço as coisas naturalmente. Aí depois é que falaram, ó, você faz isso, aí que foram identificar o que eu fazia. Mas eu vim fazendo a minha música com a liberdade que nós temos que ter para criar, né, cara? Nós temos que ser total liberdade para criar. Nem todo mundo sabe, mas em Itapira há uma grande reserva ambiental, com uma mata preservada e uma beleza fantástica. É um pedaço de chão em meio às montanhas, quase na divisa com os circuitos das águas, e que guarda uma riqueza inigualável em fauna e flora. Esse lugar é fruto do cuidado e da consciência ambiental de um dos maiores ícones do teatro, da TV e do cinema nacional. Juca de Oliveira é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro pela sua grande obra de arte como ator nos teatros e na televisão. Mas o Juca de Oliveira é um ser humano com um valor imenso para a natureza, porque ele ama a natureza e ele construiu, podemos dizer assim, um santuário, um paraíso. Juca de Oliveira, o que você plantou aqui? Bom, na verdade eu plantei tudo a minha vida, né? A minha vida está plantada aqui. E isso aqui tem uma relação enorme com a minha infância, com o meu contato. Meus avós eram vinhateiros em São Roque, então sempre eu tive um contato com a terra. Meu pai era de uma fazenda pobre de vinhateiros lá da cidade, e esse contato me deu a possibilidade de fazer contato com a terra, com sítios, com a natureza, enfim, né? Na verdade, aqui em Itapira, eu acabei plantando toda a minha vida. Tudo que eu tenho na vida, e que eventualmente eu tive de alguma significação no passado, na vida, está aqui.
Eu tenho uma ligação profunda com Itapira. Então, por exemplo, você aqui se inspira em alguma coisa, a natureza te traz inspiração para você transportar isso para o mundo da arte? Você para escrever, você tem que ter paz, não é verdade? Você tem que ter uma possibilidade grande de você raciocinar sobre aquilo que você vai fazer, sobre o que o toca mais, né? O que o atinge mais. Eu sempre fui uma presa da natureza. Aqui nós temos espaços, você vê que nós temos florestas, né, praticamente virgens, cercando essa área onde existe o cultivo de algumas coisas, a criação de animais. Então é nesse local, nessa floresta, que se desenvolvem os animais, os bichos, as aves e tudo. Então, a coisa mais importante que nós temos aqui é a preservação desse meio ambiente. É a não poluição desse meio ambiente para o desenvolvimento, o crescimento dos animais, dos bichos e tudo. Do nosso também, né, Juca? E o nosso, fundamentalmente o nosso, claro. E aí vocês se uniram, se juntaram em alguma outra ocasião e agora retorna. Ó, cara, um amigo meu falou que tinha uns meninos cantando minhas músicas lá pro lado de Joanópolis. E eu fui lá ver, aí garrou. Teve a primeira empatia, assim, foi quem me acompanha sabe que minha música tem um pé no mato, um pé no rock. E o Francis Rosinha também, ele é roqueiro e o trabalho autoral dele é de viola. Então, a primeira identificação foi essa, né? Cantando clássicos que eu já cantei. Primeira identificação. Depois, claro que houve envolvimento pessoal, das nossas famílias, isso aí é o nosso que a natureza conduz isso. São as afinidades da vida, A gente não pede isso ou programa isso, é uma coisa que a natureza vai levando, assim. Em 2015, eu gravei um disco chamado Jeito Desse Meu Lugar. E quem produziu esse disco foi o Hamilton Grieco, o Mica, ele e o Paulo Garcia. E o Hamilton trouxe o Zé, que eu sempre fui muito fã do Zé, né? E aí ele gravou comigo essa música, O Jeito Desse Meu Lugar, gravamos um clipe lá no meu sítio. E aí eu falei, bom, foi um sonho bom que acabou, né? Porque um cara dessa magnitude não vai ficar dando trela pra mim, né? Passado aí um mês mais ou menos, ele me liga. Vamos sair por aí tocar essa sua música aí, pô, O Jeito Desse Meu Lugar? Eu falei, sério? Ele falou, sério, vamos fazer uns shows aí? Eu falei, então vamos, só que eu vou gravar um DVD disso. E aí nós gravamos, em 2016, um DVD chamado Cantos e Versos. Imagina, cara, o Zé chega pra mim e fala, ó, você tem total liberdade pra você fazer a roupagem que você quiser na minha música. Existe uma música dele chamada Galho Seco, a gente transformou em Guarânia, sabe? Então o negócio assim, ficou muito bonito. E aí, a gente gostamos, né? Tamo juntos, tá? O Zé com a carreira dele, eu com a minha, a gente tocando e tudo. E agora a gente juntou forças, pegamos um monte de canção aí e gravamos esse disco chamado Poeta Violeiro, que sai agora em outubro. Estamos felizes demais da conta. Juca, nesse ambiente que você passa suas horas, que você se concentra e você trabalha bastante aqui. Trabalho muito aqui. Aqui você tem uma relação muito grande com a natureza. Nossa, eu escrevi tudo de mais importante da minha vida, eu escrevi aqui. Justamente por que eu escrevi aqui? Porque eu estava num ambiente que eu mais amo, em contato com o homem do campo, em contato com o caipira, em contato com aquela mulher simples que trabalha, que colhe seus ovos, que vende na feira, e o homem que carpe a roça, que ara a roça, que planta o feijão e que vai vender. E eu tive em contato exatamente com o nascimento e a evolução dessa sociedade. Essa simbiose que acontece entre o homem do campo e a natureza, né? Porque eles dependem um do outro, né? Você tem aqui uma grande quantidade de água, né? Sim. E nas crises hídricas que tiveram aí devido ao desmatamento e tal, você aqui quase não foi atingido por essa crise hídrica. Eu acredito que o futuro da humanidade vai ser dependente da água, Juca. Meu Deus, a minha enorme felicidade como ser humano é eu viver num lugar onde eu tenho água disponível da melhor qualidade e eu constatar que eu sempre preservei a natureza no limite das minhas possibilidades, coisa que as pessoas deveriam fazer.
né? Aqui tudo que existe nessa fazenda foi feito com muito carinho. Por exemplo, você fala em água. A primeira coisa que eu constatei aqui com relação à água, onde é que estavam as minas d'água para eu melhorá-las, para eu protegê-las, para eu ter água. Então foi feito um trabalho muito grande aqui, desde o começo, na preservação da mina, do nascimento, do nascidouro da água e a preservação dessa água para que ela se integrasse à natureza e não para que ela se diluísse de uma forma absurda, sem nenhum interesse. Então todas as nossas minas foram muito bem preservadas e nós conseguimos, através dessas minas, canalizar essa água para as coisas que nós queríamos, mas sobretudo e principalmente para a preservação da natureza, para o nascimento dos vegetais, para o crescimento das árvores, né? Então aqui você pode ver que nós temos uma vegetação que está no nosso entorno, mas uma vegetação que está no nosso entorno há mais de 50 anos. Nós não cortamos essa vegetação. Muito pelo contrário, favoreceram que ela crescesse. Nós favorecemos porque ela nos favorece e ela favorece a vida do homem. Renato, amanhecer é uma lição que o universo e que nos ensina que é preciso renascer. Você já precisou voltar às suas raízes para renascer na sua vida profissional ou pessoal, que seja? Algumas vezes na sua vida você vai morrer e renascer. Né? Você pega, por exemplo, o seu tempo de faculdade, tá? Onde você tinha um tipo de relacionamento, você frequentava algumas coisas, você tinha alguns hábitos, né? Que depois a coisa andou, a sua vida andou, você se casou, seus hábitos mudaram, os lugares que você... É quase que uma outra vida que surge daquela anterior, entendeu? Então essas readequações é uma arte, aí que está a arte da vida, é você entender os momentos que você está passando de uma fase para outra, e eu já passei por algumas, eu estou vivendo a fase que as pessoas comumente, né, chamam de velhice, entendeu? Mas que eu também quando eu chego nela, e eu sei que ela não está sendo como eu imaginava que ela seria, entendeu? Porque, na verdade, não aconteceu nada. Na verdade, eu só fiquei um pouco mais entendendo um pouco melhor as coisas. Um pouco mais experiente, né? A Doriana Barbosa dizia que envelhecer é uma arte, né? Eu não sei nem se é experiência, não, entendeu? Porque experiência você vai ter... Mas a compreensão, entendeu? Eu acho que o grande barato é a compreensão. Pode ser simbolizado por isso que você gosta tanto, que são as corujas. Sim. Entendeu? Que são observadoras, né? São. Zé Poeta, Francis Violeiro. Vamos lá, Poeta e Violeiro? Era uma vez um poeta, nascido em solo mineiro. Caminhando pela vida, cruzou com um violeiro. Um completou o outro, feito a casa e o terreiro. Plantando e colhendo amor, saíram do interior para correr o mundo inteiro. Era uma vez um poeta, nascido em solo mineiro, caminhando pela vida, cruzou com um violeiro. Um completou o outro, feito a casa e o terreiro, plantando e colhendo amor, saíram do interior pra correr o mundo inteiro. O poeta escrevia versos falando da vida, seguida na contramão. O violeiro arrancava notas doídas, saídas da alma e do coração. Num caminho sem destino, sem rumo e sem direção, cada canto uma saudade, umas noites na cidade, outras noites no sertão. Oi, poeta, oi, violeiro, oi, poeta, oi.
noite ou pelo dia, emoção correndo solta. no meio da cantoria, Alguém levantava a mão e gentilmente pedia. alguém levantava a mão e gentilmente pedia. Poeta, rabisque um verso na parede, feito água mata a sede, molha o corpo e regra a flor. Violeiro, senta o dedo na viola, isso é choro que consola, é remédio contra a dor. Oi, poeta, oi, violeiro, oi, poeta, oi, violeiro, oi, poeta, oi, violeiro, oi, poeta, oi, violeiro. Era uma vez um poeta, nascido em solo mineiro, caminhando pela vida, cruzou com um violeiro. Um completou o outro, feito a casa e o terreiro, plantando e colhendo amor, saíram do interior pra correr o mundo inteiro.